terça-feira, muito bom dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem muita informação importante aqui pra gente analisar. O Flamengo está se preparando para poder construir o seu novo estádio. Tem a convocação do Fabrício Bruno. O Flamengo continua no mercado da bola e pode contratar um novo jogador. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes chega aqui explodindo o dedo no like. Você que dá sempre aquela moral aqui pro nosso canal. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo. Ative o sininho das notificações, assim sempre você ficará ligado nas informações do Flamengo. E você que é do Maranhão, do Espírito Santo, escreva aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, se você é do Amapá, se você é do Pará, se você é de Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia. Escreva nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. E escreva nos comentários a sua análise, o que você tá achando do time com o técnico Tite, o time do Flamengo que está em evolução com o técnico Tite. Escreva nos comentários, deixa o seu like, vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, ao canal da Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas informações do Flamengo. É o momento do Fernando Diniz no Fluminense, mano? Eu acho que sim. O time do Fluminense não lembra em nada o time que foi campeão da Libertadores ano passado. Por que será? Então, eu acho que é a idade também, Kleber, porque, cara... Do Fernando Diniz? Não, do elenco do Fluminense. Ele é mais jovem que os 6 ali. Pois é. Mas se a gente parar pra pensar, cara, o Fluminense ele tem que levantar as mãos pro alto e agradecer o resultado que ele teve, porque era pra ter tomado um 5 do Flamengo. É o Flamengo jogou bem, moeu o Fluminense. As duas coisas, o Flamengo jogou demais de novo e não deixou o adversário jogar, e o Fluminense não jogou nada. Não tem uma chance o Fluminense o jogo inteiro. E sentiu muita falta do André também. Também, mas mesmo assim, né, Sheik? Eu acho que não ia mudar nada muito. Sacode do Flamengo. O Flamengo tem jogado hoje o melhor futebol no Brasil. Pois é, eu às vezes eu ouço essa análise, às vezes eu fico falando, pô, será que eu tô vendo errado? O Flamengo tá jogando o melhor futebol do Brasil? Porque eu vi assim o jogo com alguma atenção. Por exemplo, a Arrascaeta, de novo de uma movimentação espetacular. É muito bom, né? Cai pros lados. O De La Cruz, joga ídolo muito. do Cicinho, mostrando que é um jogador impressionante, muito interessante, um cara de dinâmica, de velocidade. Pô, o Flamengo jogando como um segundo homem de meio de campo. O Pulgar, que eu sempre tive lá minhas dúvidas, fazendo um bom trabalho também. O Cebolinha tá jogando bem. Pedro faz gol pra cacete. Então, assim, acho que é um time que tá entrando naquilo que um de vocês falou de sistema tático do Tite. O Tite é um cara daquele sistema tático. Não tem nada de um Flamengo avassalador. Prioridade não levar equilibrado. Gol. Prioridade não levar gol. E não levou. Ele tava sofrendo muito ano passado, né? E com o time... Então, mas é avassalador? Não, assim, sábado foi. Foi? Outros jogos têm melhorado. É que assim, por exemplo, você pega outros times, o Internacional tá legal, né? O Inter tá com potencial legal, mas ainda varia. O Palmeiras tá muito bem, foi o melhor time, mas o Palmeiras veio numa sequência de 4 atuações discutíveis. Tá ganhando, porque vai muito bem, é muito forte, mas assim, é claro que também a gente tá comparando campeonatos que não são iguais mesmo, né? São adversários diferentes, a comparação acaba sendo mais odiosa. Mas esse jogo aí é um jogo grande. Esse é o jogo grande, acabou de ganhar uma Recopa Sul-Americana, tem todo esse astral, é um Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Eu tô falando do Flamengo, do que eu tenho visto nos últimos jogos e do potencial enorme que tem, ainda mais com o Tite. Depois de um 23 pavoroso no Flamengo, eu não consigo achar outro termo sem ser pavoroso no Flamengo por tudo que não rolou. 24, o Flamengo chega pra tentar ganhar tudo. Se vai ganhar outra coisa, só o Cicinho sabe. Mas que tem potencial, tem. O gol do Everton Cebolinha, numa bola do Pulgar, e o segundo gol foi do Pedro, né? Foi. Os 2-0. Por exemplo, assim, eu tô surpreso pelo tanto que o Cebolinha cresceu na mão do Tite. Verdade. É que eu achava que o Cebolinha não ia ser o Cebolinha do Grêmio no Flamengo. E hoje você pode dizer que ele é um Cebolinha parecido. Assim como poder de decisão, como
opção de jogo, que hoje ninguém fica reclamando que o Bruno Henrique está no banco. Não mesmo. E essa troca também que aconteceu, né? Porque antigamente o ataque titular era o Bruno Henrique e o Gabriel. Hoje o ataque titular é Cebolinha e Pedro. Pois é, eu ouvi, acho que foi o Bernardo Ramos, que é um colega nosso. Sim, grande Bernardo. No Band de Esportes, falando alguma coisa assim, que teve um determinado momento que o Flamengo tinha em campo 2 jogadores daquele time. De 19. Eram o Arrascaeta e eu não lembro quem era o outro. Gerson, talvez. Quem? Gerson. O Gerson não estava jogando, né? Ah, não, agora de sábado. Ô, Kleber, acho que tem uma situação que... Acho que quando o Bruno Henrique entrou. Quando o Bruno Henrique entrou, ele falou, pô, agora tem 2 caras daquele time. Que é pouco daquele time. Não tem mais ninguém. Tem uma situação que pouco comentada, mas vale a pena falar, é o Tite, o pacote Tite é muito grande. A comissão Tite é impressionante. Né? Então, agrega muito no dia a dia, os caras ali, vestiário, a cobrança no treinamento. Blindar às vezes, o vestiário também. Vestiário blindado, às vezes um trabalho diferenciado com um ou outro da comissão, e daí tem um nível de exigência muito grande e ele fica caminhando. Isso é o grande diferencial do Tite de sua comissão. E acho que assim, isso hoje, esse momento... Eu fecho muito com o que o Mauro está dizendo, assim. Primeira coisa, não dá para comparar o desempenho do Palmeiras no Campeonato Paulista com o desempenho do Flamengo no Campeonato Carioca. Segundo, é muito pouco provável que você pegue o que esses times estão fazendo nesse instante da temporada e consiga projetar o que eles farão. E eu não tô... O Flamengo e o Palmeiras... Você pode projetar que eles vão brigar em todas as competições, porque eles têm brigado há 5 anos, há 9 anos, há 8 anos, e são times bons, continuam sendo times bons. O Flamengo mudou 9 jogadores em determinado momento ontem dos titulares de 2019 para cá, mas eles continuam sendo bons. Tá lá o Gerson, tá lá o Gabriel, voltou, tá lá o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Agora, independente de quem tá, o time continua sendo bom. A dupla de zaga, reforços chegando, muito bom. A dupla de zaga reserva do Flamengo hoje, ela é o Ortiz e Davi Luiz. O titular hoje acabou de ser convocado. Acabou de ser convocado o Dorival Júnior, e merecidamente. E o Léo Pereira, se fosse convocado, também tá jogando muito bem o Léo Pereira. E não seria surpresa nenhuma também o Fluminense do Diniz fazer um grande jogo. Essa que tá todo mundo achando que tá morto. O duro é fazer 3. Não, tá um time que não toma gol, né? É isso que a gente vai... 10 jogos não toma gol em partidas oficiais. E o Fluminense oficiais. É um time que também toma gol adoidado, né? Então, mas isso que o Emerson falou do Flamengo, do Tite, é o Tite, é o Kleber Xavier, é o Matheus Bach, é o César Sampaio, é a comissão técnica que foi lá na seleção brasileira até outro dia. Então, claro que o Flamengo vai brigar, que o Flamengo vai... Claro. Pô, precisava ser um acidente enorme. Até porque não deve perder muita gente, diferentemente do Palmeiras, vai perder o Endrick no meio do ano e agora, por enquanto não tem como substituir, não deverá ter mesmo, né? E você vai estar no meio do campeonato. Agora, exatamente. O Fluminense, é essa questão, o Fluminense pode virar o jogo. O ano passado virou, né? Virou. Era 2-0... Só que a vantagem era do Fluminense, não era? 2-0, se fosse igualzinho, o Fluminense seria campeão. Agora precisa fazer 3 gols no mínimo. E não tomar. Porque se for 4-2, o Fluminense, não adianta. Né? Então ficou uma situação difícil. Mas eu acho complicado pro Fluminense conseguir virar, Kleber, porque o trunfo do Fluminense ano passado, o que era? Jogar com a bola. O Fluminense, ele ditava o ritmo da partida. Ele impunha velocidade quando ele queria, ele recuava mais quando ele queria, mas ele sempre estava com a bola no pé. O Fluminense contra o Flamengo, ele não conseguiu ter posse de bola. O Flamengo deu uma quebrada. Exato. Então, você fazer o Fluminense correr com a idade, com a média de idade que os jogadores do Fluminense têm, é prejudicial. Ele entrou com Ganso, com Renato. Martinelli, Ganso e Renato no meio, né? Não funcionou. Mas só que o Fluminense começava desde lá de trás, com uma saída de bola com mais qualidade, quando tinha o Nino. Agora você tem o Thiago Santos, o Felipe Melo, que já não tem tanta qualidade para porque o Flamengo, politicamente, para o atual grupo, que é muito forte dentro do clube de gestão, ele não pode passar mais uma temporada sem grandes títulos. E mais do que isso, quando o grupo traz o Tite, consegue trazer o Tite ano passado para entender o que acontecia lá dentro, porque o Flamengo é um grupo complicado. Sempre teve, há muito tempo tem, o melhor elenco de longe, com mais potencial, mas esse elenco sempre tinha um problema, sempre acontece alguma coisa fora de campo, dentro do campo, o jogador reclama, o diretor briga com não sei quem e etc. Quando você traz o Tite, você aumenta muito a chance de você conseguir gerenciar o futebol em paz, né? E eu acho que esse jogo em que o time do Flamengo consegue
matar todas as virtudes que o time do Diniz tem, porque ganhar por 2 gols do Fluminense, um time do nível do Flamengo, não é uma coisa espetacular. Impedir que o Fluminense acerte uma bola no gol, empurrar o Fluminense. A saída não sofrer gol do Fluminense. A saída de bola do Fluminense é uma das coisas que o time faz melhor, né? Ou pelo menos em alguns momentos consegue fazer muito bem feito em vários jogos. O Flamengo não permitiu. E quando não tinha o André, trouxe o Renato Augusto para trás. Compromete a marcação. Se você estiver à frente, talvez comprometa a recomposição. Mas a saída de bola vai questionar o toque e a inteligência do Renato Augusto. E o Tite conseguiu enxergar tudo isso, passar para os jogadores num tempo de trabalho muito mais curto que o do Diniz. Sim. Vale lembrar isso, foi o 26º jogo do Tite no comando do Flamengo. E eu acho que isso é uma coisa assustadora para quem torce contra o Flamengo. Mas ele é o cara que melhor ajeitou a casa até agora? O tempo é curto. É que é cedo para garantir. Porque assim, a gente dá indícios de que sim. Muito rápido todas as avaliações. Mas os indícios são que isso vai acontecer. Eu sei, mas é que assim, tem que esperar acontecer. Aí eu me pergunto o que o jogo também diz sobre o Fluminense. Sim. Porque o que foi o Fluminense na Recopa? O que a gente viu do Fluminense na disputa de 2 jogos que valiam taça? Foi um Fluminense muito aquém do Fluminense que a gente viu nos melhores momentos da temporada passada. Então, assim, que o Flamengo, chegando em, 70% do seu potencial, se tornar automaticamente o grande favorito a ganhar tudo no Brasil, eu acho que não se discute. Que o Flamengo deu um banho no Fluminense e praticamente carimbou sua vaga para a decisão, também acho que não se discute. E digo isso até por aquilo que eu falei, que para o Flamengo, considerando, para quem considera o Fluminense o principal rival do Flamengo hoje no Rio do ponto de vista técnico, era mais legal jogar na semifinal mesmo, porque você tem a vantagem, inclusive... Então, assim, o Fluminense meter 3 no Flamengo... Muito difícil, hein? Nesse Se a gente se basear pelo que a gente viu ontem, é claro que pode acontecer. É mais fácil o Flamengo ganhar de novo do que o Fluminense fazer 3. Exatamente. Ninguém imaginava a final do Campeonato Carioca. Muita gente vai lembrar da final do Campeonato Carioca do ano passado, mas não é o normal. Mas aquilo era outro contexto, né? Outra situação. E o primeiro jogo não tinha sido o que foi o jogo de ontem. Então, assim... Foi uma partida espetacular do Flamengo. O Flamengo tem o maior potencial de todos, sem dúvida nenhuma. O Tite é um grande treinador. Isso tudo, acho que é ponto que não se discute. Agora, o quanto o jogo de ontem significa sobre a temporada, e aí olhando para o que o Fluminense também não fez nessa temporada até aqui, para o que não fez na Recopa, eu acho que para isso a gente vai precisar esperar. Jean, eu concordo contigo, a gente tem que esperar. Não dá para garantir nada. Mas o jogo de ontem, ele tem uma coisa que para mim é muito emblemática. O jogo de sábado é uma coisa que é muito emblemática. É verdade, eu também fui nessa de ontem que eu parei e pensei, mas peraí, foi sábado. Ele, em campo, traduz tudo, mostra tudo que o Tite fala que quer nas entrevistas. Quando ele fala sobre equilíbrio, força de marcação, capacidade de construção, variação de jogadas, porque o time cria muito por dentro, cria pelos lados. E quando um time consegue reproduzir de maneira tão assintosa o que o seu técnico, que é um cara enorme, que é um cara que conhece muito futebol, e eu acho que a seleção brasileira serve também para mostrar isso, porque o Tite fazia as coisas da seleção brasileira parecerem mais fáceis do que realmente eram. E aí passou, as pessoas passaram a exigir do Tite algo a mais que era só a Copa do Mundo. Então não bastava você sair da Copa do Mundo tomando um chute no gol contra 3 seleções europeias, uma bola que desvia, numa movimentação atípica do jogador, que o treinador não queria, que é uma coisa que pertence ao jogo de futebol. Jogo tem sorte, tem azar, tem circunstâncias inesperadas. O Tite fez na seleção brasileira as coisas parecerem mais fáceis do que eram. E não vai ser nada estranho se com o dia a dia, no Flamengo, ele consiga fazer a mesma coisa. É óbvio que a gente tem que esperar para saber se ele vai conseguir. Mas eu acho, eu posso estar muito errado, que o que a gente viu no sábado não vai se reproduzir em todos os jogos, mas é um indício muito forte de que as coisas estão extremamente bem encaminhadas. Olhando para o jogo, qual foi o detalhe que eu fui... Para onde eu fui olhar? Martinelli, Ganso, Pulgar e De La Cruz. Assim, tem uma diferença... Antes de rolar, o Flamengo passou por cima. Tem uma diferença muito grande. Por tudo. De mobilidade, de não é o meio de campo titular do Fluminense, não é. Aí é o jogo pro... Tem um lado legal que é... Em outras épocas, a gente viria times com 4 jogadores de marcação no meio de campo num evento como esse. O Fluminense diz, não quer nem saber. Ele vai pro jogo dele. Mas a diferença é muito grande. O embate no meio de campo é um embate que o Arrascaeta tem mais mobilidade do que o Paulo Henrique Ganso, e a De La Cruz e Pulgar vão filtrar mais e vão também articular mais do que o Martinelli
e o Renato Augusto. Ali já havia ali uma diferença muito grande entre as equipes. Estou falando num detalhe do jogo. A gente estava falando do geral, né? Do geral, que é o time com o maior orçamento, o melhor elenco e as coisas pacificadas com a autoridade. Isso não quer dizer que os jogadores estão mandando no Tite, mas é muito mais fácil de lidar do que o São Paulo ficava lá bufando para um lado, para o outro. A gente estava discutindo uma coisa aqui, Calçade, no sábado à noite, depois do jogo, que assim, todos aqueles questionamentos, de novo, a gente sempre colocando, é cedo, mas todos aqueles questionamentos... Lembramos de vários no sábado. Lembramos de vários, né? Pulgar não é jogador pro Flamengo. Pulgar é jogador pro Flamengo. Varela não pode ser útil. Esse Cebolinha não dá certo. Cebolinha não dá tem certo. que ser o Gabigol. Como Pedro e Gabigol tem que jogar junto. O Gabigol não estava no banco, mas... Todos esses questionamentos e uma certa gritaria com alguns assuntos... Já evaporaram. Neste momento foram assim, evaporados. Durante, né? Foi um processo, como diz o Tite, são processos, né? É um processo... Com razão evaporaram. Evaporaram. Não tem mais aquela grita. Claro, os resultados estão acontecendo, o time jogou maravilhosamente bem contra o Fluminense, mas aos pouquinhos ele foi colocando essas peças do jeito que ele queria, mesmo em meio à gritaria, questionamento e tal, ele foi lá e tal. E a gente olha um time e você não questiona mais determinadas decisões dele. Gostei da tua palavra, gritaria, porque ela resume o futebol brasileiro. A gente gosta mais da gritaria do que do jogo. Você quer ver um exemplo? Não tem convocação de seleção brasileira. A gritaria é mais importante do que as escolhas. E as escolhas... do Birner, ele teria uma lista de 23 ou 26, eu teria outra, o Jean outra, você outra, e aí vai ficar um gritando com o outro porque não bate a lista. É um negócio, é conversa de doido. Mas a gritaria é o futebol brasileiro. Como tem a gritaria do só tem um campeão, só um vai ganhar, e não importa o que o segundo fez, de onde ele veio, se ele fez muito mais do que se esperava, vai ter gritaria em cima dele. E isso gera essa instabilidade, essa loucura, o tempo todo. Quer dizer, tentar permanecer ter um pouco de equilíbrio, palavra que o Tite gosta, no meio dessa gritaria toda é a coisa mais difícil que tem, né? Mas o Flamengo, no ano passado, não ganhou porque deixou de ganhar porque faltou jogador, né? A sequência de fracasso. Foi tudo, né? Não faltou jogador. Não, e a quantidade... Exatamente. Porque a gente está falando assim, não é que nós estamos falando, deixando torneios menores de lado e tratando exclusivamente que o Flamengo não ganhou Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Não, ele não ganhou nada. E isso começou lá em janeiro. Sim. E foi um atrás do outro. Tá. Você fala, não, é impossível. Briga no vestiário, briga no treino. Briga no vestiário, briga no cartola, briga dentro, briga... Aí, num ambiente desse, às vezes as coisas não funcionam. Não engraçado que às vezes funcionam, mas aí serve de escudo, né? Aí é exceção. Isso, que é a exceção à regra. Eu não quero fulano para casar com a minha filha. Como o futebol brasileiro é muito aleatório, ele permite que esse tipo de coisa funcione às vezes. Hoje em dia menos. Menos, mas ainda... Quando o jogo era mais individualizado, hoje em dia menos. O torcedor, claro, o torcedor não tem que gostar disso. Mas isso serve para mostrar que você precisa do mínimo para as coisas darem certo. Mínimo de harmonia, o mínimo de organização, o mínimo assim, de entendimento entre as pessoas. E não havia organização, entendimento entre as pessoas. E você não produz tecnicamente. Tem uma coisa que funciona... Com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Tá todo mundo lá. Sabe que tem várias maneiras de você gerenciar empresas. Tem jeito de você gerenciar por conflito, que a empresa fica estimulando o conflito o tempo inteiro entre os funcionários para que eles compitam entre eles. Jeito Mourinista, Zé Mourinho a coisa. E um Flamengo que está sobrando, né, Plirra? Nas mãos do Tite, é um time que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Um time que se equilibrou, né? É um time que não sofre gols no Campeonato Carioca, enfim, passa em branco. Um meio-campo muito criativo, de muita intensidade e um ataque que funciona muito, né? Velocidade nas beiradas, o Pedro vivendo uma grande fase. Cebolinha em grande fase. Cebolinha em grande fase. Então é um jogo que chamou bastante atenção. Assim, a gente falou um pouquinho sobre rivalidade, sobre o momento do Fluminense, as conquistas do ano passado, mas nesse jogo específico foi um jogo que a diferença foi enorme. Ô Plirra, só pra botar uma... Ano passado teve uma reviravolta, né? Sim. Capita, tu acha que igualzinho? Eu acho que não dá. E ano passado eu me lembro que teve uma brincadeira aqui dos 50-50, você lembra? Acho que no futebol tudo pode acontecer. Desse ano é igual ou não? Não. Esse não. Ano passado era VP, agora é Tite. No futebol tudo pode acontecer, Plirra, mas assim, a diferença... O Flamengo não é o Flamengo do ano passado. Exatamente. Esse Flamengo é totalmente diferente. E o Fluminense também não é o Fluminense do ano passado. Tem isso também. Mas clássico é clássico. Mas... Segundo jogo, vai dar Flamengo de novo.
tá com cara mesmo. Tá com cara. Aliás, tá com cara que o Flamengo, no campeonato de regularidade que nós temos aqui no pedaço, que é o Campeonato Brasileiro, vai nadar de braçada, Luiz. Esse Flamengo me dá medo, Plirra. Esse Flamengo aí, bem defensivamente e com grande qualidade do meio para frente. Esse Flamengo provavelmente é o candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai, com certeza, fazer um grande ano, porque o Tite é bom, né? A gente tem aqui um cara que é gestor, né? Gosta de falar em planejamento e fala como poucos, que é o Prazão. E o Flamengo realmente foi assertivo demais nas contratações, né? Porque você traz um jogador como o De La Cruz, você tem o Vinha, você tem jogadores de qualidade. E eu gosto muito do... ser assertivo com o dinheiro também, né? Como mudou, né, Plirra? Como mudou o perfil de contratação? Mas você tem jogadores que o ano passado... Vai ser assertivo durante. Você teve jogadores que o ano passado não conseguiram jogar, porque tinha Vidal, o Pulgar vem fazendo um grande campeonato. Nossa Senhora. Mudou o perfil. Comparação importantíssima. Mudou o perfil e isso é dedo do treinador, né? Com certeza. O Tite ali no Flamengo, na minha visão, ele é mais do que treinador, né? Não é um manager, como fala, mas assim, ele é bem mais que um treinador. Então ele não se preocupa só com o campo. E quando contrataram o Tite, uma das coisas que a gente falou aqui era isso, né? Que ele tinha tamanho para fazer, botar o dedo onde precisava ser colocado e, às vezes, tirar um pouco da autonomia de algumas pessoas que, de repente, não tratam o futebol como deve ser tratado. Né? Eu acredito que a passagem do Tite pela seleção brasileira em 8 anos, né, de 2 Copas do Mundo. 6 anos ele ficou. 6 anos, 2 Copas do Mundo. Eu acho que dentro de um Flamengo, que é um time que também é como se fosse uma seleção, né? Porque ele tem jogadores de muita qualidade. Facilita o trabalho dele, né? Você falou de seleção, Fabrício Bruno, um dos zagueiros do Flamengo, convocado hoje para a seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros convocados. Galena, você conhecia o Galena? Conhecia a Fabula? Não. Você que jogou no Porto, vestiu aquela camisa. Vesti a camisa. E o Léo Jardim, quando a gente fala de Vasco, a gente vai falar mais do Léo Jardim, principalmente com o Fernando Praz. Mas aí a observação do atleta, do ex-atleta, no caso do Fábio Luciano. O Léo Ortiz acabou de chegar, né? Chegou essa semana lá, ficou no banco de reserva já no Fla-Flu. E aí, de repente, o Léo Ortiz, com o Tite, era zagueiro de seleção. Agora vai ter uma disputa natural, já teria de qualquer maneira. Num primeiro momento, o Léo Ortiz é reserva mesmo, porque Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm bem demais. Sim. E agora o caminho fica um pouco mais difícil pro Léo, porque agora o Fabrício Bruno é zagueiro de seleção, né, Capito? É isso. Observação que você fez muito pertinente. O Léo Ortiz também tem convocações, então também chega com essa pompa de jogador convocado, enfim. Mas isso, né, reflete o trabalho do Fabrício Bruno, que é bom jogador, mas assim, quando ele chega, a contratação é feita, muita gente coloca isso, né? Daqui a pouco ele vai assumir a condição titular, porque ele é bom jogador, o Léo Pereira é quase que intocável hoje no Flamengo. Carolino ninguém mexe. Joga pelo lado esquerdo também, né, Play? O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz jogam pelo lado direito, mas isso fortalece o Fabrício Bruno com merecimento, porque é um jogador o status muda. Enfim, é um jogador interessante, né? Porque assim, ele tem qualidade de passe, o Fabrício Bruno, ele tem velocidade, né? É um cara que... Até por isso que o Flamengo joga tão bem também, é por isso que o Flamengo consegue liberar muitos meio-campistas, porque tem confiança no sistema defensivo, na velocidade desses caras, né? O Flamengo marca uma linha alta, e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira são jogadores que têm essa velocidade de recomposição. Então, assim, a convocação do Fabrício é merecida, e aí coloca ele em um status de disputa aí com o Léo Ortiz, que, assim, o Léo já chega, né, chegou como reserva e faz parte. Capitão, os três. O Davi hoje tem uma situação mais definida. O Davi é mais jogos específicos. Vai jogar menos. Sim. Mas desses três que vão brigar para 2 vagas. Sim. Os 3 jogando o máximo. Quem que você coloca... Não vou nem te perguntar qual seria a sua dupla. Sim. Dos 3, qual que você gosta mais? Plirra, eu vou ficar com os 2 que estão jogando. Mas tem que eu acho que é justo. Um jogador só? Os 3, Os 3, assim, a pleno vapor. Então, eu acho assim, eu acho que o Léo Pereira, ele tem qualidade, mas ele vive uma fase diferente, né? Ele é um jogador que vive aquela boa fase. Tá iluminado. Tem qualidade, mas vive essa fase iluminada. Pra mim, é o Fabrício Bruno. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, é um cara que tem velocidade, que sim, desde que ele chegou no Flamengo, chamou atenção por isso, que é um jogador que sente um pouquinho o peso. O Léo Pereira, por exemplo, sentiu o peso da camisa no início, sofreu um pouco no Maracanã. O Fabrício Bruno, desde que ele chegou, bastante. O Fabrício, desde que ele chegou, ele assumiu essa responsabilidade, ele foi um cara mais regular. E o Léo Ortiz, assim, é bom jogador? Mas ele vem de um time que não tem a pressão de Flamengo, não tem a cobrança de Flamengo. Então eu fico, entre os 3 hoje, eu fico com o Fabrício Bruno. E talvez por isso que ele tenha sido convocado.
dos três, qual que você não gostaria que te marcasse, Luiz? Fabrício Bruno. Fabrício? Fabrício Bruno. Luizito Soares falou pra gente quando a gente gravou Bola da Vez e depois reforçou isso no Bola de Prata quando foi entrevistado pelas nossas equipes que estavam ali no evento, na festa. O sonho que pode se tornar realidade. O Flamengo apresenta à Caixa Econômica Federal projeto de estádio no gasômetro. O clube, por meio do presidente Rodolfo Landim, esteve reunido com Carlos Vieira, presidente da instituição pública, na sede da Gávea no último sábado. A apresentação da proposta foi inicialmente publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O terreno do gasômetro pertence a um fundo de investimento gerido pela Caixa e é avaliado em 250 milhões de reais. No último sábado, pela manhã, no estádio da Gávea, sede do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. E o assunto tem a ver com esse local aqui que você está vendo. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece bem essa área. A área do gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. E eu achei essa foto bem interessante, porque a gente vai conseguir ilustrar e identificar todas as possibilidades. E o porquê desta reunião? A informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo. Foi o primeiro a passar essa notícia. O Flamengo apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto de construção do seu estádio. Então agora temos uma informação concreta. O Flamengo tem um projeto para construir um estádio e este foi apresentado à Caixa Econômica Federal, que através de um fundo é dona deste terreno aqui, o terreno onde ficava o gasômetro na região central do Rio de Janeiro. Você está vendo, que aqui é o terminal intermodal Gentileza, inaugurado recentemente. É um terminal que vai ligar várias linhas de ônibus, BRTs, VLTs, e que todos eles chegarão e passarão por aqui, facilitando muito o transporte. Aqui, mais à frente, do outro lado do elevado, você vê a rodoviária Novo Rio. É a rodoviária do Rio de Janeiro, que já está ali há muito tempo. Aliás, precisa de uma reforma, né? Precisa ser melhorada, ser ampliada. Você vê aqui também, isso aqui faz parte da Ponte Rio-Niterói. Quem vem de Niterói para chegar ao Rio de Janeiro, ou então quem está na Avenida Brasil ou na linha vermelha e quer ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro, quer entrar na zona portuária, passa por esse elevado aqui. Falando em porto, olha aqui, aqui está o Porto do Rio de Janeiro, a região do Porto Maravilha. Aqui um pouco mais à frente, o aeroporto Santos Dumont. Num outro lado da cidade, para o outro lado, para lá, nós temos o aeroporto internacional Tom Jobim. O Maracanã é muito perto dessa região, também o estádio de São Januário do Vasco da Gama, a Avenida Brasil. Ali ao lado, nós temos a Estação da Leopoldina, que está fechada, mas que já há um processo de revitalização e em breve estará aberta. Ou seja, o Flamengo entende que essa é uma área estratégica, central, com muita facilidade de acesso, próxima aos principais aeroportos do Rio de Janeiro, em frente à rodoviária, em frente ao principal terminal de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, e o Flamengo considera que é o local ideal para construir o seu estádio. Essa é a informação que temos. O Flamengo quer adquirir esse terreno. Segundo o mercado imobiliário, esse terreno vem passando por um processo de desvalorização, o que facilitaria a compra, porque a Caixa não está encontrando parceiros e possibilidades para valorizar o terreno em outros empreendimentos, e um estádio com uma equipe do porte do Flamengo poderia valorizar muito essa área que anda abandonada e desprestigiada no centro do Rio de Janeiro. Tentou-se, com o Porto Maravilha, na Olimpíada do Rio 2016, valorização
ali, mas infelizmente isso não aconteceu. E essa construção do estádio do Flamengo, ela é uma possibilidade clara de haver um grande fluxo de pessoas, uma valorização e até mesmo o surgimento de uma nova área nobre na cidade do Rio de Janeiro. 250 milhões de reais seria esse o valor estimado hoje no mercado por este terreno. Não sabemos como vai funcionar a negociação, como o Flamengo irá fazer para adquirir esse terreno, através de uma parceria, se o Flamengo irá comprar, não sabemos disso e não vamos especular. O importante deste vídeo é trazer o seguinte: o Flamengo apresentou um projeto de construção do seu estádio, aqui na região do gasômetro, em frente à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na descida da Ponte Rio-Niterói. Uma localização bem central. E agora, olhando lá para frente, porque a partir do momento que temos essa informação, podemos dizer que o Flamengo realmente vai trabalhar para ter o seu estádio. É um processo longo, é um processo que dura muitos anos. Mas já olhando lá para frente, vocês imaginaram o que pode representar o estádio do Flamengo para o clube? O nível que isso pode atingir? O Flamengo atua no Maracanã, administra o Maracanã em parceria com o Fluminense. O Flamengo é o campeão de bilheteria do futebol brasileiro e sempre teve as médias mais altas de público do futebol brasileiro, recordista de arrecadação, dos 20 maiores públicos da história do futebol brasileiro, 14 tem a presença do Flamengo, sempre em momentos marcantes no Maracanã. Ao longo de todos esses anos, o Flamengo construiu uma nação, uma torcida que, segundo as pesquisas recentes, está ultrapassando a marca de 46 milhões de torcedores. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, é claro que ele ganha muito dinheiro, ele pega uma parte desse lucro, mas outra vai para o governo do estado, para a federação e outras partes envolvidas. O Flamengo tendo o seu estádio, a arrecadação será do Flamengo. Tudo que for arrecadado neste estádio será do Flamengo, com várias possibilidades. Shows que podem acontecer, empreendimentos que podem estar acoplados ali ao estádio, como restaurantes, lojas, centro de diversão e outras coisas mais. Museu, que temos um belíssimo lá na Gávea, mas que pode ser colocado também no estádio do Flamengo, né? Visitação, tour. Ou seja, o Flamengo construindo seu estádio, ele vai dar um passo como grandes times do mundo já deram há muito tempo. Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, pegando alguns exemplos de times que têm no seu estádio uma fonte de arrecadação extraordinária e que ajudam a sustentar essa máquina chamada futebol. Eu mesmo morei recentemente em São Paulo e muitas vezes pegava voos saindo de Guarulhos, vindo para o Rio de Janeiro, sexta-feira à noite. E eu sempre encontrava com torcedores de várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, indo para o Rio de Janeiro para ver jogo do Flamengo no Maracanã. E agora, com essa informação, daqui a alguns anos, esse destino pode mudar. Esses torcedores podem ir para o Rio de Janeiro para ver o jogo do Flamengo no estádio do Flamengo. Galera, o Flamengo hoje tem um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com o seu estádio, dependendo do modelo como será feita essa negociação, o Flamengo é administrado por um grupo desde 2013 que entende muito de mercado e sabe potencializar a marca Flamengo e fazer dinheiro como ninguém. O Flamengo virou uma grande máquina de produzir dinheiro por causa da multidão que o acompanha. Tudo isso está sendo capitalizado. Então, se o Flamengo fizer um modelo de negócio para a construção do seu estádio que não prejudique a finança do clube, que hoje em dia está exemplar, e essa é a tendência desta diretoria que arrumou
o Flamengo a partir de 2013, esse mesmo grupo que está no poder desde 2013, mas que houve um racha e uma parte ficou de 2013 a 2019 e a outra a partir de 2019. Se este grupo fizer o negócio certo, o Flamengo aí definitivamente vai atingir outro patamar, como diz o grande Bruno Henrique. Vamos aguardar, minha gente. Mas nós já podemos dizer o seguinte: o Flamengo terá o seu estádio. E teve convocação surpresa na seleção brasileira. O jogador Fabrício Bruno do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior fez mudanças na convocação dele. Pois é, ele teve que cortar 3 jogadores: o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli, os 3, tá? Por lesão. E a seleção brasileira tem amistosos contra a Inglaterra e Espanha. E para a vaga desses 3, Dorival Júnior chamou Léo Jardim, goleiro do Vasco, Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, e Galeno, atacante do Porto. Cara, Léo Jardim mereceu sim essa convocação, ter feito partidas absurdas, tem salvado o Vasco em vários momentos, não só nessa temporada, na temporada passada também. Fabrício Bruno, eu sou suspeito, porque eu sou fãzaço do estilo de jogo dele, um zagueiro extremamente irregular. Muita gente falando, era para chamar o Léo Pereira. Gente, são posições diferentes. O lado do Marquinhos é o lado do Fabrício Bruno. Se ele chama o Léo Pereira, não ia fazer sentido, né? Léo Pereira ele não joga pelo lado direito. E o Galeno, eu confesso para vocês que eu assisti poucos jogos, então não vou ficar aqui dizendo, ele merecia ou não ser convocado. Eu estaria sendo mentiroso e leviano com vocês. Mas esses 3 jogadores aí, Dorival Júnior convocou e ele disse o seguinte ao site da CBF: são atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses 2 amistosos iniciais, disse Dorival Júnior aos canais da CBF. Com esses 3 aí, o Brasil agora tem 8 jogadores nessa lista de relacionados que nunca atuaram pela seleção e eles terão essa oportunidade de jogar contra a Inglaterra no dia 23 desse mês e Espanha no dia 26. Então fica aí a informação. E o Flamengo continua atrás de novos reforços e desta vez um jogador paraguaio está na mira do Flamengo. Vou falar aqui de um jogador paraguaio, atacante paraguaio, Ramon Sosa, que segundo o jornalista Luciano Calheiros, o Ramon Sosa está na mira do Flamengo, tá? Jogador, atacante paraguaio de 24 anos, está atualmente no Talleres da Argentina. Começou no Atlético Tembetari do Paraguai, passou pelo River Plate do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Gimnasia da Argentina e atualmente está no Talleres. Eu confesso que eu não conheço esse jogador. No Flamengo, disseram que não procede, mas segundo meu amigo aí, Luciano Calheiros, a informação é dele. O Flamengo está de olho nesse jogador. Vocês conhecem? Podem dar a opinião de vocês. Só para finalizar nosso vídeo antes, o Rojas, que era do Corinthians, entrou com uma ação na FIFA para receber o que ele tem de direito. Por que eu estou falando isso? Porque o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, ele falou muito bem sobre aquela situação envolvendo o Maicon, que a narrativa da imprensa paulista não procedia, porque o Flamengo só foi atrás do jogador, só fez proposta depois de ter um ok do jogador. E aí o Corinthians ficou tirando onda, aqui é Corinthians, sendo que deve 11 meses de direito de imagem para o Maicon, tem um jogador indo na FIFA, e o Corinthians está querendo tirar onda com o Flamengo, que paga tudo em dia, que tem um elenco absurdo, que vai disputar títulos, e o Corinthians, que deve a Deus e o mundo, ficou de deboche com o Flamengo. Isso é assustador. Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão e escreva nos comentários a sua cidade que você sempre assiste nossos vídeos. E também, o que você achou do estádio do Flamengo, hein? Parece que agora vai sair do papel. Escreva nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.